Então, dada a devida substituição aqui no nosso podcast, a gente vai chamar nossa convidada principal, Patrícia Silveira. Para quem não conhece, quem não sabe, ela é excelentíssima, do nosso host aqui, esse alemão bonito. Uma mulher maravilhosa. Bom, vou falar algumas especialidades da Patrícia. Ela é especialista em comportamento humano, trabalha com DNA organizacional e arquitetura de cargos. Ela trabalha em empresas, faz atendimentos particulares também. E aí a gente vai dar a palavra para ela se apresentar melhor. Nada melhor que a própria pessoa também, né? Para falar um pouco de si, do seu trabalho, para que o público lhe conheça também. Paty, seja bem-vinda. Prazer, então, para quem ainda não me conhece, sou Patrícia Silveira. Como o Hilário disse, especialista em comportamento humano, trabalho desenvolvendo DNA organizacional nas empresas e arquitetura de cargos, que nada mais é que entender o perfil do seu colaborador, dos seus líderes, e também usar desses perfis juntando com a capacitação de cada um para uma melhor organização da empresa e maiores ganhos também. Hoje eu posso dizer que uma das coisas que eu mais amo fazer é entender de comportamentos para que eu possa, cada vez mais, além de eu estar me profissionalizando, é também contribuindo e ajudando no desenvolvimento das pessoas. Porque a gente vê o que mais pede hoje nas empresas, principalmente, é isso, né? Sim. Como eu consigo ter mais resultados? Entendendo mais sobre as pessoas. Não somente dos seus clientes, mas primeiramente sobre os seus colaboradores. E até dando um gancho, também gosto de estudar bastante disso, eu e a Paty a gente acaba debatendo bastante. Sim. E no dia a dia a gente vê a importância disso até mesmo para empresas. Então, como a ideia do negócios em pauta é justamente negócio, a ideia também de trazer a Paty aqui foi isso, porque muitas vezes, até no dia a dia, a gente vê que às vezes a pessoa reclama que a equipe é ruim, mas muitas vezes os profissionais são excelentes, estão colocados no lugar errado. Eu sempre me uso de exemplo, porque se eu fosse o cara que fosse ser designado sempre para preencher Excel, eu ia ser o pior funcionário de toda a empresa. Eu ia pensar, meu Deus, não serviu para nada. Sim. Então, aquela coisa, daqui a pouco o cara acha que está no lugar errado, só que não tem a devida coerência, não tem o devido conhecimento das suas potencialidades. Imagine isso em questão de equipe, né? Com certeza. Eu tinha visto um vídeo, mas há muitos anos atrás, do professor Marins. Ele é antigo já, em treinamentos e tal. E ele usava um termo que era o patamar da incompetência. Que era exatamente isso. O cara era muito bom, sei lá, lavando o copo. Aí botava ele a lavar prato. Botava ele a lavar o chão. Daqui a pouco ele tava coordenando o serviço de limpeza e ele era péssimo em coordenar. Porque não é o feeling dele, entendeu? Não é o que ele é capacitado para fazer. Ele é bom na parte operacional, por exemplo. E acho que é mais ou menos isso que tu analisa, né? Sim. E eu costumo dizer que, na verdade, antigamente muito se contratava pela competência, né? E eu sempre falo hoje nas empresas que eu trabalho, se for contratar, contrata comportamentos, porque competência se desenvolve com o tempo. Então eu sempre digo assim, contrata pessoas, eu quero alguém que já é profissional, que já tem tempo de carreira ali. Eu digo assim, é muito mais fácil tu conseguir fazer com que o profissional, né, o empregado que tu vai contratar ali, o colaborador, compre a ideia dos valores da empresa e tu acabe profissionalizando ele com o tempo, do que tu pegar alguém que já vem de uma cultura de uma outra empresa, onde tu vai ter que transformar ele todo, vai ter que fazer ele engajar com a tua empresa, e ele não, muitas vezes ele não vai conseguir. E aí onde ele pode acabar se sentindo incompetente, que ele não merece estar ali, que ele não é bom o suficiente, como que lá na outra empresa eu era o melhor e agora eu não consigo ser. Por questões de comportamentos. E outra coisa que eu gosto de falar também é que os empresários não são eles que demitem. São os próprios colaboradores que se demitem. Por quê? Por questão comportamental. Então, quando tu vai contratar uma pessoa para colocar ele em algum cargo, contrate sempre pelo comportamento. E como fazer isso? Criando uma estrutura de DNA organizacional, com arquitetura de cargos, sabendo os perfis comportamentais, sabendo o que move, né, o seu colaborador, que é o mais importante. Isso serve também para promoções, por exemplo? Sim, teoria de valores. É uma das ferramentas também que eu aplico. E nessa ferramenta a gente consegue descobrir, tem 6 valores que podem regir, no caso ali, um colaborador. Dentre eles, conhecimento, poder, econômico. E o que acontece muito é de sempre dar uma comissão a mais, uma bonificação,
aumentar o salário, dobrar o salário, e aquele funcionário ele não está engajando. E aí eles, tá, mas aí eu aumentei, né, o pagamento ali, vamos supor, dobrei o salário, 2 semanas depois ele perde o colaborador. E aí o empresário ainda que se acha injustiçado. Ele, poxa, mas como assim se eu fui lá, dobrei o salário e tu não deu importância, me abandonou? Tipo assim. Por quê? Vai saber se ele não era movido, então, pelo conhecimento, pelo poder, ele gostaria de ser visto na empresa, ele gostaria de ser... eu até brinco com um quadrinho, que antigamente tinha o quadrinho do funcionário, né? O funcionário do mês. Sim. Então, eu sempre falo isso, é o funcionário do mês. Ele gosta que vai ali, dê feedbacks, que fale pra ele o que ele está bom. Às vezes não precisa de um aumento, é só dizer, cara, parabéns, olha, vamos parabenizar aqui o Hilário pelo trabalho que ele fez, ele vai se sentir muito mais valorizado que às vezes uma comissão a mais no... O nosso menino aqui já se entregou. Já vai descer. Se eu te perguntasse o que move a tua vida hoje, saberia? Hoje, eu acho que isso é cíclico, né? Assim, sim, é cíclico. Tem momentos. Hoje eu preciso de dinheiro, mano. Né, o bom e velho boleto. Hoje eu quero o aumento. Mas tem uma perguntinha muito boa que até acho que a Paty vai fazer ela. E se dinheiro não fosse problema? Aí sim. É ali que as pessoas pegam pensando, sabe? Sim. Foi uma frase que a gente ouviu, não lembro se foi numa palestra ou no Foi, acho que o César que falou, não foi? Acho que sim, no evento que a gente estava, que tu para pra pensar, entendeu? Não, bom e velho boleto que chega, sim. Nunca atrasa, né? Ele é pontual, muito pontual. Hoje é isso, mas realmente, se o dinheiro não fosse problema, o que moveria nós? E que tu perguntou da promoção, é engraçado porque eu gosto de dar vendas, né? E vários vídeos que eu vi sobre vendas e formação de equipe de vendas fala isso. Que é comum tu pegar o melhor vendedor e colocar para gerir uma equipe. E quase todos, eu só não digo todos porque pode ter algum que eu vi que eu esqueci, mas que eu lembre todos, falam a mesma coisa. Não é por aí. Porque tu vai perder um excelente vendedor e tem grandes chances de ganhar um péssimo gestor. Pois é, um patamar de incompetência. E muitas vezes tu tem um vendedor assim. mediano, mas é aquele cara que está sempre orientando, ajudando, tendo ideias diferentes, que poderia ser um excelente gestor e fazer aquele vendedor excelente performar ainda mais. Melhor, né? É verdade. Sim, tu não precisa promover ele, pode bonificar ele de outras formas. Exato. Né? O que acontece muito também nas empresas, e eu estava estudando isso ontem ainda, para me aprofundar mais, que tem as gerações. Então, assim, a gente vê que tem ali, né, líderes que já estão há anos na empresa. E aí, eles têm medo de perder o cargo deles para quem está vindo abaixo. Então, muitas vezes, eles fazem ainda com que aquele colaborador que está para ocupar o cargo dele seja demitido de alguma forma. Tipo uma sabotagenzinha. Isso, e esse conflito é porque a pessoa, ela sabe que ela é boa, tem alguém ali que está mostrando o serviço, e ao invés, então, dela ir ali e incentivar mais ainda, mostrar para essa pessoa que já está mostrando assim, não, eu já tenho um comportamento bacana, eu estou engajado com a empresa, então, constrói ele, porque, além de tu ser o herói, né, um líder que foi ali e investiu naquele outro colaborador, tu ainda vai poder aprender. Eu falo muito isso porque os jovens, hoje em dia, eles estão vindo com muitas ideias, só que eles estão perdendo por questão comportamental, que antigamente tinha é como se fossem os cavalinhos, né? Eles ficavam só aqui, só operando, fazendo aquilo. Só que tem agora muitos visionários. Sim. Né? Tem os colaboradores que estão vindo com muitas visões de negócio, que podem fazer isso, só que eles não são aceitos, porque eles são vistos como imaturos. Mas esses que tu pode contratar eles por saber, por ter essas visões e trabalhar mais isso neles. Explorar essas visões. Exatamente. Então, bom. Isso é algo que eu acabei estudando ontem ainda e ficou assim na lembrança, porque realmente, se a gente for olhar hoje, os jovens não sabem de nada, os jovens não sei o quê. Tá louco, pega uma criança de 6 anos, eu com 6 anos, sei lá. A terra. E olha lá ainda. E aí vem os jovens e diz assim, aquele lá é um vovô, não entende mais nada, não entende 12, nada eu acho disso. que eu tava jogando o jogo da minhoquinha nos Nokia nos antigos. Nokia 5120. Eu também, ou aquele de empurrar o caixotinho. Esse é bom. Aquele era legal o também. Tetris, eu acho. E até, Paty, acho que é legal o Patrícia, né, porque é algo mais formal, compartilhar com o pessoal, até porque, assim, eu acompanhei desde o início essa jornada no mundo virtual também. E boa parte do nosso público é um público que também, em questão de negócios hoje, se não tá na rede social, tu não existe. Porque praticamente virou um Google, né? Tu fala o nome de uma empresa, o primeiro lugar que vai pesquisar é no Instagram, ao invés de pesquisar no Google.
compartilhar alguns desafios que tu teve, que eu acho que daqui a pouco até é interessante, porque até que a gente comentou com o Renato antes, né? Depois que deu certo é fácil. É fácil. Verdade. Mas os desafios que tu encontrou, eu comparo também, por exemplo, com a faculdade. Porque nós, no ensino médio, nós somos ensinados, por exemplo, segundo ou terceiro ano, tu precisa escolher uma faculdade pro resto da vida. Sim. Daí entra aquela pressão, aquela ansiedade. E super jovem ainda. Sim, Né? na verdade, tu pode fazer uma faculdade um semestre e ver que não é aquilo. Exatamente. A mesma coisa no mundo virtual. Eu preciso escolher. Cara, daqui a pouco no meio do caminho tu vai achar que é Tu pode ver, isso me interessou, isso não me conectou. Ou daqui a pouco, isso interessa mais o meu público. E até pra pessoa se identificar com as dificuldades que tu teve no início, né? Que pode ser a dificuldade da maioria. Certo. Quando eu iniciei no Instagram, o meu Instagram que eu tenho hoje, ele já é antigo. Já tenho ele há um bom tempo. Eu iniciei nele com fotos, como todo mundo. Álbum. E aí, quando eu vi que começou a virar um negócio, eu comecei a pensar assim, eu tenho até conversando com o Marcos ali, eu via que eu tinha muito potencial, que eu entendia sobre muitas coisas, mas eu queria escolher para quem que eu ia trabalhar, o que eu iria fazer. Então, em primeiro momento, eu comecei a trabalhar e trazer para as redes sociais relacionamento amoroso. É algo que eu também gosto muito de falar, porque foi algo que eu vivi. Só que eu entendi que pelo fato de eu ter trabalhado desde muito cedo, e até algumas pessoas se apavoram da idade, eu tinha 10 anos, comecei dentro da empresa da minha mãe. Então, vendo tudo aquilo, eu comecei a estar ali com as pessoas, a observar as pessoas, a ter também a parte operacional de aprender como se fazia. E aí, dentro das redes sociais, eu comecei trabalhando como mentora de mulheres, também como especialista em comportamento, mas eu usava isso mais para o público feminino, trazendo a linguagem de como que elas poderiam melhorar o seu relacionamento. Mas eu não estava feliz. Todos os dias, assim, quando tinha que fazer algum conteúdo, alguma coisa, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso linkar uma coisa com a outra? Por quê? É muito mais fácil hoje, no caso, assim, pra mim, porque eu já passei por toda a transformação, entender que uma mulher ciumenta, insegura, desconfiada, está tudo dentro dela. Claro que tem também a parte dos gatilhos externos. Só que era muito difícil das mulheres aceitar isso. Porque tem a parte do ego, né? Eu costumo até dizer assim... Como assim eu estou errado? Exato. Eu tenho o amor e o medo. Eu sempre digo assim, a gente tem o diabinho e o anjinho, né? São as duas pessoas que a gente tem dentro da gente. E quando a gente está no medo, a gente não consegue enxergar. A gente não percebe que a gente está insegura. Ou até a gente percebe, mas a gente culpa o outro. E nesse meu desenvolvimento, por ter aprendido isso, eu queria que as mulheres entendessem isso. Só que estava muito difícil de entrar, né? Chacoalhar a mulher assim, pelo amor de Deus. Exato. E aí, o que eu fiz? Eu comecei... eu fazia uma análise, né, de perfil comportamental com as mulheres também, fora ali. Mas não era aquilo, sabe? Eu não estava motivada, assim, não me sentia feliz, realizada. E aí, eu comecei a fazer empresas, trabalhar em empresas, fazendo DNA organizacional, tendo o feedback, o retorno, e aí veio o start. Eu consegui ter a visão onde eu estou trabalhando com mais pessoas, que isso era o que me motivava, esse 1-a-1 que fala assim, de trabalhar mentoria e tal, isso não me brilhava os olhos. Só que quando eu estava parada em frente às pessoas, antes eu quase morria do coração, né? Estou dizendo pessoalmente mesmo. Eu achei que eu ia infartar, eu chegava lá e me sentia em casa. E aí eu conversava com as pessoas, tinha aquele retorno, nossa, o perfil comportamental e tal, como é que eu posso fazer? Nas redes sociais, além disso, eu, como sou uma pessoa influente, já vou dizer aqui o meu perfil comportamental, influente, por ter esse perfil, eu acabava dispersando muito. Então, como o Marcos perguntou, qual foi a minha maior dificuldade no digital? Constância. Até hoje, eu tenho que estar toda hora me policiando para isso, porque não é você com alguém dizendo que tu tem que fazer. Sim. É tu sabendo que tu tem que fazer, e no início, muitas vezes, a gente tem que fazer por nós, pelos outros, por todos, né? Sim. Até a gente ter uma equipe ali engajada que vá contribuir também. Então, nesse ponto foi ter constância, ter autorresponsabilidade, foi algo que eu tive que amadurecer, crescer muito. E principalmente a parte de saber que eu era boa no que eu estava fazendo e eu tinha medo de como as pessoas iam reagir. Então, lidar com a parte de rejeição, que é algo também que eu vivi na minha infância e tudo, que eu também consigo identificar nas pessoas já assim, muito rápido, quando eu vejo, já dá para entender.
porque mostra nos comportamentos também. Por falar em infância, me veio agora assim, tu acha que essa realização que tu enxergou dentro das empresas é por uma vivência tua de infância, por ter trabalhado com a tua mãe e tudo mais? Pode ser? Sim. E até é interessante que a minha mãe, ela sempre quis que eu ficasse, no caso de sucessora dela na empresa, mas ela não trabalhou isso comigo desde quando eu tinha 10 anos. Eu fui trabalhar com a minha mãe por um motivo de, não foi minha mãe que me obrigou nem nada, fui eu que quis para ficar mais próxima da minha mãe, porque a minha mãe sempre trabalhou muito, e a minha mãe é mais operacional. E eu via de uma forma diferente, porque como ela estava ali operando junto com os seus colaboradores, claro que no início, como eu disse, até no digital, também no orgânico, digamos assim, muitas vezes vai ter que demandar tempo. E eu ficava de fora e observava muito, eu sempre fui muito observadora. Então eu conseguia perceber assim, aqui daria para fazer diferente, aqui daria para fazer... E eu comecei a trazer isso para minha mãe depois, né, uns 3, 4 anos para cá, que eu comecei a amadurecer, que daí tem o fato também dos pais ver a gente como adultos, não mais como criança. Sim. Então ali que eu fui começando a criar todo esse brilho nos olhos para trabalhar essas partes também na empresa. Legal, bem bacana. E até para o pessoal que está escutando se situar, a gente acabou falando, explicando bem resumidamente, mas como tu comentou algumas vezes, DNA organizacional. Então, digamos que tem algum empresário que esteja assistindo, ou independente, alguém que quer formar uma equipe, ou que está numa equipe e quer daqui a pouco trazer alguma ideia nova, o que seria o DNA organizacional? Até o pessoal entender de forma mais completa, vamos dizer assim. Tá. DNA organizacional é quando a gente entende qual é o perfil que rege aquela equipe. Vamos supor ali, a gente tem a área comercial, tem o financeiro, tem a parte que fica mais no computador administrativo. Então, o ideal é fazer de todos, né, das equipes ali, seja, todos, comercial, enfim, para que a gente possa identificar. Porque, como a gente falou lá no início, às vezes tu está no lugar errado. Tu tem competência, mas para te não demitir, não desligar aquele funcionário, tu pode colocar ele em outro lugar. E o DNA organizacional serve para isso, para que a gente possa identificar quais são os perfis e de que forma a gente consegue depois fazer a estrutura que seria a arquitetura de cargos, que a gente consegue colocar cada um no seu lugar. Então, a pessoa que, vamos supor, tem um influente trabalhando lá na parte do administrativo. O que é um influente trabalhando? Eu trabalhei, gente. Eu ficava louca, tanto que eu adaptei o meu perfil muito para estável e dominante. E só tinha papel para conversar. Eu ficava, eu ficava muito louca, assim, porque eu ficava, meu Deus, e agora o que eu faço, como eu faço? Que não era de mim isso, eu era conversa, era estar com as pessoas. Sim. Então serve para isso, para que o empresário possa identificar qual é a forma que ele pode melhorar aquilo que já é bom no seu funcionário, né, no seu colaborador, e também o que ele precisa desenvolver ainda mais para que ele possa, então, trazer mais resultados ainda. E no teu trabalho, dentro do teu trabalho, tu sugere? Sim. Tipo assim, esse aqui tem um perfil melhor para esse setor. Inclusive, se precisar desligar. Se precisar desligar, o colaborador também fala. Aconteceu até numa empresa que eu fiz o DNA organizacional lá da empresa, e aí foi feito, só que eu trabalho de várias formas. E nessa empresa eu trabalhei diretamente com o empresário. Ele disse, não, pode ser comigo mesmo, a gente faz tudo aqui, depois eu vejo e a gente conversa como a gente vai seguindo os próximos passos. Trabalhava com ele para a empresa dele, no caso. Para a empresa dele, isso. Estava ali, aí eu fiz com os líderes dele, de todos os setores, a gente fez o DNA organizacional, e aí quando eu fui fazer a entrega para ele da consultoria, ele me perguntou sobre que era o que estava abaixo dele. E ele disse assim, eu perdi 2 colaboradores, 2 supervisores, no caso de setores diferentes, muito bons, trabalhava diretamente com vendas, e eu sinto que talvez foi porque ele ficou com medo de perder a posição dele para um desses 2. Então, é aquilo que eu falei, ele foi lá e demitiu aqueles 2, não, aí eu já vou tirar daqui, porque aí eu sei que eu continuo na empresa. E aí, fazendo o perfil dele, ele era um perfil conservador. Do dono do empresa? Do que estava abaixo dele. Do que estava abaixo. E aí eu disse para ele, olha, esse perfil aqui para o que ele está fazendo não é interessante. Daí ele me questionou, por quê?
Aí eu falei, perfil conservador é o quê? Uma pessoa que tem muitas crenças. Até já vou falar para explicar melhor o que seriam os perfis comportamentais, né? Que são o DISC ali, dominante, influente, estável, conforme. São os comportamentos que a gente vai adquirindo na infância. Com base no quê? Nas vivências das pessoas que a gente teve próximas. Sejam pais, professores, pastores de igreja, enfim. E aí tu vai pegando, vai adaptando com o tempo e te forma o teu natural. E ele era um conservador, um conforme. E ele estava liderando a equipe e ele centralizava tudo. Então ele estava perdendo resultados ali, esse empresário. E aí eu disse pra ele, olha, esse aqui tu vai ter que desligar. E nisso ele já tinha uma outra pessoa em mente que ele estava conversando pra pôr no lugar dele, então. E aí foi isso que foi feito. E eu fiz antes dele contratar essa outra pessoa, eu fiz a análise de perfil comportamental e ele batia todos os perfis. Como ele ia ter que trabalhar com equipe, ele não ia poder ser o centralizar, né? Ele precisava expandir, precisava comunicar. Então ele era um ID, por exemplo, que é um influente dominante focado no resultado e ao mesmo tempo focado em criar relacionamento com os seus líderes. Ele não tinha medo, ele preferia expandir. Muito bom. E até trazer a importância também para empresários que estão nos ouvindo de fazer isso com antecedência, né? Porque assim como a Paty comentou, a gente disse assim, tinha um cara abaixo desse CEO, desse empresário, e dele demitiu 2 pessoas boas por medo de ser substituído. Aí tu calcula o resultado que essas 2 pessoas boas deixaram de dar para a empresa. Poderiam ter dado. O custo que deu para a empresa por demitir 2 pessoas. E daí, no final, demitiu essa outra pessoa também. Não. Olha o custo que gera para uma empresa daqui a pouco ter um funcionário errado, principalmente num cargo de decisão, né? Sim, poderia ter sido só ele. Não, exato. Aí tu pega o empresário que daqui a pouco faz isso com antecedência, que nem tu comentou. Tu fez antes de contratar outra pessoa, ou seja, o empresário já sabia que era um perfil adequado para o cargo e principalmente já sabia como lidar com essa pessoa. Exato. Olha o quanto tempo e dinheiro se economiza, né? Com certeza. Tanto que isso foi uma das coisas que o empresário disse. Mas eu não podia demitir ele agora, porque o valor para mim demitir vai ser muito alto. Aí eu questionei ele e disse assim, tá, e se tu não demitir, quanto mais tu vai perder? Porque tu pode agora estar perdendo outros colaboradores, assim como ele já demitiu 2, quem duvida que ele não vai demitir mais? Ou pior, vai estragar esses que já estão bons. Com certeza. Porque eles traziam as situações para ele centralizava nele, não passava para ninguém, não resolvia nada, eu resolvo tudo. Por medo, por crenças, por achar que ninguém podia ser melhor que ele, ou até mesmo dentro dele ele precisava provar que ele era bom, a gente, né, isso tudo é conversado, eu consigo ver, mas, que nem o Marcos disse, quanto ele não perdeu por ter mantido, olha quanto tempo ele estava lá na empresa, há muito tempo já, então a gente fala de rotatividade. E as pessoas, os empresários, provavelmente, eles não pensam quanto eles estão perdendo por segurar um funcionário ruim. Porque e não digo ruim profissionalmente, comportamento mesmo. Fica ali segurando. Quanto ele está perdendo? Porque ele está pagando salário, ainda está... Enfim. Isso que tu falou, até no início, é algo que eu brinco. Porque já passei por isso, por exemplo, quando eu trabalhava em banco. Tinha um cara que acabou vindo para minha equipe. Eu sempre dou o benefício da dúvida, mas ele era popularmente conhecido como mentiroso. Não vou usar outro termo também. Então assim, como é que tá o contrato? Não, deixa pra mim, não, tá saindo. Aí começou a dar muito problema. Aí eu vou tentar resumir muito a história. Aí começou a vir problema pra mim, porque daí meu regional me cobrava. Não, mas o cara disse que tava certo. Eu ligava pro gerente, não tinha nada certo. Falei, não, peraí, tem coisa errada. Avisei 1, avisei 2, e já na segunda eu disse, cara, não vai ter próxima. Teve próxima, em um prazo muito curto ainda, não foi nenhuma coisa tipo assim, vou fingir que melhorei. Falei com o meu coordenador, eu falei, eu não quero mais ele aqui, põe pra rua. Não, mas mas coitado, tem não sei quantos filhos. Eu falei, cara, mas então trabalha, né? Não, peraí, ele não tá preocupado. É isso que daqui a pouco os empresários não se tocam de tipo, isso que a Paty falou é sensacional. Não é eu que demiti o cara, ele que se demitiu. Eu fiz tudo o que precisava fazer. Avisei a segunda, avisei que na próxima ia dar problema, fez próxima, nossa, deu problema. Aí eu tinha que pensar nele, sendo que ele mesmo não pensava. Não espera. Como é que dizem? Contrate devagar e demita rápido, né? Isso é uma frase que eu acho muito boa. E certa. Não, exato. Muito certa. Já viu que tá dando problema? Aquela maçãzinha podre vai apodrecer as outras. Tira E aquela coisa, antes. né? Não fazer nada
também é uma decisão. Também é uma decisão, também é uma escolha. Não vou fazer nada que eu não quero. Tá tomando uma decisão. É verdade. E principalmente se omitindo. Com certeza. Não, e prolongando um problema. Não, exato. Na verdade, sempre vai acabar com o mesmo resultado. Essa pessoa ela vai sair. O problema é que daqui a pouco ela sai tarde. Esse que é o problema. Não, e isso de perfil comportamental é legal porque eu fiz, né? E ainda disse pra parte, me trate como um cliente. E ela disse assim... Esqueça a nossa relação. Não, pois é, eu falei, não, me trate como um cliente. E ela disse assim, tá, meu amor. Eu falei, nossa, que intimidade é essa com um cliente, gente? É assim que tu trata o teu cliente. Mas foi muito bom porque eu até comentei nos outros podcasts que quando eu fui para essa área de investimento me deu muita insegurança. Uhum. E no perfil é muito engraçado que aparece exatamente isso. Então tu pede que pessoas do teu âmbito, acho que familiar, responda, de Social, amigos e corporativo, profissional. E as pessoas, elas te avaliam como a percepção delas, e tu também. Então, é bem legal porque, assim, tem mais de 40 páginas lá o relatório, é tua vida ali. Uhum. Até eu podia ter trazido junto. Pois Esqueci. Tá, e no caso, dentro das empresas, aí quem responde sobre ti são os teus colegas? Sim, e foi legal porque é o seguinte, apareceu como me enxergavam e como era o meu natural. E como eles gostariam que eu fosse. E o legal foi o seguinte, que eu tinha um natural de influente, dominante ali, que seria excelente para negócios, mas eles me viam exatamente o oposto. Por quê? Porque eu pensava demais antes de agir, com insegurança, aquela coisa tipo assim, meu Deus, eu preciso ler um livro de vendas para ligar para um cliente. E daí me viam como um cara que não tinha atitude. Então eles me viam como um cara com uma dominância extremamente baixa e serviu para eu ver assim, cara, o que eles querem que eu seja é exatamente o meu natural. Então me deu uma luz, uma tranquilidade assim, de relaxar, entre aspas, e pensar, é só ser quem eu sou. Só ser quem eu E sou. tá tudo certo. Perfeito. É, isso que o Marcos falou, agora ele falando, eu lembrei do gráfico dele, a cena. Parece que era bem assim, primeiro o natural, né, e o adaptado. O natural dele ele sempre brinca assim que ele queria ser um DI, mas ele é ID. Por 2... É que eu queria ser dominante, Detalhe. né? Mas aí foi um detalhezinho que não me Por deixou ser. 2% só. Se eu tivesse mentido Se uma fosse resposta... pela margem de erro do Ibope lá, eu ia ser dominante. E aí é assim, o natural, e no adaptado tava assim. Estava o que nem ele disse, precisava ler um livro, precisava isso, precisava aquilo, porque ele estava com C. Conservador, o conservador é isso, eu preciso estudar mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque eu preciso ser perfeito, não posso errar. Uma cobrança, uma exigência interna. E algo que eu ia falar antes ainda, se eu fizesse uma pergunta para vocês, e isso é algo que eu faço para todos os supervisores que trabalham com equipes. Tem 3 profissionais e tu tá precisando demitir uma pessoa. Demite. E aí tu tem 3 opções. Um deles é um novato, começou há pouco tempo, mas ele mostra que ele está engajado com a empresa. Tem um outro funcionário que já está há muito tempo e que também está engajado com a empresa, mas ele está meio não trazendo tanto resultado. E aí tem um outro que ele é engajado, mas ele acaba faltando porque ele tem família e aí ele precisa ficar com os filhos quando estão doentes. Qual dos 3 vocês demitiriam? A parte sabe que para algumas coisas não tem coração, né? Então... Eu não sei, te confesso, porque eu já passei por essas situações. Pelo exemplo que eu dei antes, já deu para saber que... Não, a própria pandemia, tá? Pandemia, eu tive uma funcionária que aquela coisa, fica em casa, pai idoso, ela não foi mais trabalhar, cara. Não foi. Eu tinha vontade de demitir porque tava me atrasando, mas não consegui. Eu deixei ela se demitir sozinha. E quanto tu perdeu com isso? Perder, assim, não perdi, porque o serviço continua andando, só mais apertado para os outros. Eu lembro de um empresário bem conhecido que fez, deu um exemplo parecido no podcast, que choveu de hater e não, é aquilo, a empresa é meio... Lá vem os cancelamentos, né? Eu sabia que uma hora ia chegar. Algum dia ia chegar. Mas a empresa ela sim, ela pode doar dinheiro, mas ela não pode ser uma instituição de caridade. Sim. Claro que tem instituições, logicamente, mas quem está escutando entende o que eu quero dizer, sabe? Porque é aquela coisa que eu falei antes, a pessoa não se ajuda. Quem tu demitiria? A pessoa que fica em casa, porque, logicamente, se ele fica em casa, provavelmente a esposa dele tem um trabalho. Já começa pensando por aí. Pode ter. Então, o trabalho, provavelmente, da esposa deve ser mais importante. Sim, Porque assim, tem um novato que está engajado, o outro está engajado, o outro está faltando. Só por isso, cara, ou ele desculpa. te enxerga como... não vai dar nada. Então, é aquela coisa... O Marcos assim, eu contorno. aí tu pergunta assim, não tenho pena? Claro, o cara tem filho, mas
a empresa. Porque assim, digamos que eu e o Hilário, a gente tem uma empresa, somos sócios. Aí tem um cara lá... Não, temos. Mas tu prefere daqui a pouco demitir um, que tu pode pensar, pô, putz, coitado, tem família, ou deixar ele ali causando problema e daqui a pouco tem que demitir 5. Sim. Ou 10, sei lá. Sim. Não dá pra quebrar a firma, né? Isso é o que acontece muito. E quem foi demitido, isso aconteceu mesmo. Quem foi demitido foi o pai de família, porque o empresário teve a visão que trouxeram para ele: olha, se a pessoa está achando que é mais importante os filhos, porque sim, tu tem, né, os valores e princípios, mas quem é o dono da empresa? A tua empresa é importante. A empresa tem que dar lucro, não adianta. Tu tá precisando fazer corte de gastos, então qual tu vai demitir? E aí ele acabou demitindo essa pessoa. E aconteceu agora numa empresa que eu já fiz o DNA organizacional também lá. Um dos funcionários vai ser pai, a namorada tá grávida, e ele está trabalhando à noite, de dia na empresa e à noite numa outra empresa. Uhum. E aí chegou, era umas 2h poucas da manhã, eu fui fazer uma visita na... 2h poucas da manhã, foi boa, né? 2h poucas da tarde. Pensei, tá atendendo tarde? Fui Saiu, eu nem vi. Dormindo. Dei um boa noite, Cinderela, Marcos. Achei que tava dormindo, tava atendendo a empresa. E aí eu pensei, vou dar uma passadinha lá pra ver como é que tá. E aí cheguei lá e eu vi que estava a supervisora e a dona da empresa conversando num canto, e eu bati na porta, cheguei, entrei. Daí ela disse, oi, né, como é que tá e tal. E aí o que tá acontecendo? E eu vi que já tinha algum pepino ali pra ela descascar. Uhum. Eu disse, o que tá acontecendo? Aí a supervisora pegou e disse pra mim, olha, que tem um funcionário que acabou de dizer assim, 4 horas da tarde eu vou ir pra casa porque eu tô com dor nas costas do meu trabalho de ontem à noite. E eu olhei assim pra ela, tá, e o que ele tá fazendo aqui dentro ainda? Porque já tinham me reclamado sobre essa pessoa, já tinham me falado, né? Tá, e o trabalho de dor nas costas era dentro da empresa? Ou era em outra empresa? Era da outra empresa. Ele chegou e disse assim... Eu também fico pensando em que horas a pessoa dorme também. Eu vou pra casa porque eu tô com dor nas costas e de noite eu preciso trabalhar de novo. Bem assim ele disse. Então por que tu não trabalha aqui e de noite descansa? Exato. E aí a supervisora, só que aí a supervisora, ela é um SI. Que é? Um estável influente. Uhum. Então o que é o estável? O estável é uma pessoa planejadora, que é muito organizada, gosta de rotina. Seria a pessoa boa pra trabalhar no administrativo. Gosta de... Assim. Não, é bom também pra fazer isso que ela está fazendo, porque ela tem calma pra lidar com as pessoas. Só que o problema é que ela deixa muito tempo. Entende? Aquele supervisor, não, vou dar mais uma chance. Vou isso, porque os dois perfis são focados em relacionamento. Entendi. E aí, eu chamei ela pra um canto, fiz toda a volta na empresa, olhando todos os colaboradores, junto com ela, e aí eu disse assim... Vem cá um pouquinho. Daí eu fiz essa pergunta pra ela, desses 3 que eu disse, pra vocês, se vocês demitiriam qual deles. E ela olhou pra mim assim, daí eu disse, se ele não está pensando na empresa, se essa empresa não é importante pra ele, a outra é mais importante porque ele já deixou claro isso, tu já sabe o que tem que fazer. E aí ela, mas é que eu disse, esquece o coração nessas horas, pensa com o teu lado racional. Está trazendo mais lucro ou mais prejuízo? Mais prejuízo. Por quê? Porque eu tenho que sobrecarregar os outros. Tá, então tu já sabe o que tem que fazer. Aí numa dessas acaba perdendo um funcionário bom porque tá sobrecarregado e assim vai, a bola de neve. E aí o que aconteceu? Foi demitido hoje, ele e mais 5. Hoje? Hoje. Exatamente hoje. Fiquei sabendo ontem que ia ser desligado da empresa hoje. Por quê? Por conta disso. Olha o clima que ficou pesado agora. Torta de climão. Infelizmente. E é como a gente falou no início. Deixar bem claro aqui. É que a gente precisa pensar a lógica. É uma lógica assim. Se não existissem empresários, não existiria emprego. Sim. Então, se o empresário ficar pensando somente no empregado, a empresa dele... Sim. Quem gera riqueza é empresário, não adianta. O empresário gera imposto. Tu pega uma empresa ali, é aquela coisa básica. Tirando... conversinha fiada e filosófica, tem uma empresa que, sei lá, tem 500 funcionários numa cidade, são 500 pessoas recebendo dinheiro no dia do pagamento, são 500 pessoas gastando dinheiro no comércio, fora todo o imposto que a empresa paga, e é isso que gera riqueza. Com certeza. A empresa tem que dar lucro, não adianta. Com certeza. Até mesmo para dar lucro para doar o dinheiro para ajudar outras pessoas. Eu fiquei lembrando do nosso episódio com o Will, que ele falou, eu trouxe o caso da pandemia, né? O Will falou também, não, ninguém vai ser demitido e tal, só que
o time do Will é um time extremamente engajado. E a cultura, né? É que a parte falando nisso, tem uma cultura forte. Tu vê o vídeo Exatamente. dele lá no Day One, que ele chama, é absurdo o negócio. Uhum. Até tu tá lá, vamos Trijóia, nem vendi nada. Não sou nem funcionário. Não, mas é exatamente isso. Uhum. É bem assim mesmo. Tá, e tu atende as empresas, mas se o dono da empresa quer um atendimento pra ele, Faço também. faz também. Uhum. E é diferente? Tem muita diferença? E na verdade eu gosto de iniciar sempre pelo empresário. Até pra saber como daqui a pouco comandar, vamos dizer assim. Exato, porque às vezes teve uma empresa que eu atendi que os donos, os sócios, eles eram os dois perfil conservador. Tá. E aí a empresa E era familiar, não? é um Era casal. É um casal. Então, E aí não são os opostos que se atraem, são os iguais. Eu sempre falo isso. O oposto. Não. Então, sócio na vida, sócio ali na empresa. E aí, a empresa toda era engessada. uhum. Por quê? Não, precisa ser assim, tem que ser tudo regradinho, não pode mexer no celular, não pode... Claro que todas as empresas hoje têm a norma, não mexer no celular. Mas não todos mexem no celular. Sim. Claro que tu pode trabalhar de outras formas, e foi isso que eu comecei a trazer. Tá, qual alternativa que tu pode dar? Qual tipo de bonificação? O que tu mais pode fazer para ajudar, para engajar esses colaboradores? E a cultura era assim, era engessada. Então, o que eu fiz? Primeiro deles, depois a gente vai saber o dos outros, dos líderes, principalmente dos líderes. E aí, tinha um líder que era dominante, o outro era só estável, o outro era estável e influente, e aí ninguém tinha o conforme, que era o dos dois. Por isso que dava muita treta. Muita treta. Entendi. Porque eu quero que seja assim, mas ninguém fazia do jeito que eles queriam. E quando os empresários, você que é empresário, agora veio o corte. Você que é empresário, que não entende a sua cultura, são os colaboradores que estão fazendo a cultura da tua empresa. Então você precisa saber qual é a cultura que quer implementar. Ah, é um conservador? Ok, mas sabe que vai ter que abrir mão em alguns momentos também, vai ter que adaptar para que a equipe se engaje, porque são pessoas totalmente diferentes umas das outras. Como que a gente pode fazer para ficar melhor? Como que a gente pode criar uma estrutura na empresa para ficar melhor? E aí foi feito isso, foi feito treinamento, foi feito conversa, foi feito separado, mas eu sempre começo primeiro com o empresário. Sempre. Até eu me uso como exemplo porque, digamos que alguém for fazer um trabalho comigo. A Paty sabe como é que é. Eu sou prático no último, então se a pessoa começa a enrolar um pouquinho para me falar as coisas, eu já fico meio nervoso. Então é legal até tu saber o perfil do teu cliente ou de quem tu está lidando, até mesmo para saber como dar as informações, como lidar com ele também, né? Outra coisa importante que o Marcos falou e agora acabei de lembrar, é que tem empresas que dizem, eu já apliquei análise de perfil, já fiz, já sei como é. Aí eu vou na empresa e pergunto, foi um profissional que aplicou? Não, eu baixei um PDF do YouTube e apliquei. Eu disse, então tu tá sabendo que a precisão que precisa ter, tu não tá tendo. Não, pra mim é o perfil que tá ali. Eu disse, não. Outra coisa importante, quando eu faço essas análises que mostram os gráficos, é o fato assim, na vida a gente precisa ter a meta do que a gente sabe que a gente quer, mas é importante também a gente saber o que a gente não quer. Perfeito. E nas análises a gente consegue ver assim, acima da linha é o que corresponde ao teu perfil, abaixo da linha é o que corresponde, no caso que não corresponde. Uhum. Só que quando a gente está no nosso momento que não está com inteligência emocional, digamos assim, que a gente não está sabendo lidar com as emoções, o que mais vai aparecer vai ser o que está abaixo. E até o adaptado, né? Que é o momento que a pessoa está vivendo ali, que ela acha que... Exato. Por exemplo, vou trazer o do Marcos, vou abrir aqui. Não sei se vai lá, me exponha. Vai. O Marcos, ele é um ID, o C é próximo da linha, vamos visualizando aqui. E o S dele é muito baixo. Ou seja, estável. Ou seja, paciência... Zero. Nossa, os dois juntos. Não, foi um complô aqui agora. A estabilidade do Marcos é muito baixa. Não é extrema. Se fosse extrema, era algo bem mais pesado. Uhum. Mas... Tô correndo uma lágrima agora aqui. E aí, isso acontece que... eu fiz ali a análise do PDF do Google, apareceu que é um estável. Só que aí, o estável tá lá em cima. E o que mais tem ali atrás? O que mais tem embaixo desse perfil? Como que tu vai saber com o PDF? Tu não consegue saber. Então, quando eu aplico e eu mostro por detalhes, eu fico 2 horas com cada um dos colaboradores
para explicar tudo, para conversar, para ver o que está acontecendo, o porquê do adaptado, por que é assim, o que teve na vivência daquela família, né, daquela pessoa. E aí, quando mostra que está muito baixo, é porque essa pessoa, ela provavelmente sofreu grandes traumas na sua infância, ou ela teve que lidar com situações muito difíceis. E quando a gente fala de estabilidade, às vezes, assim, o Marcos, por exemplo, ele morava no Rio Grande do Sul, foi para a Bahia. Isso gera uma desregulação emocional na pessoa. E como era criança, adolescente, não soube lidar. Entendi. E isso se formou do DNA da pessoa. Então, tudo isso a gente consegue ver. E é possível alterar isso? Só com muita terapia? O natural, não. Não? Natural, não. Eu ainda... Foi engraçado que eu voltei um mix de cultura que... Sim. Alemão dançando forró, pagodão é maravilha, né, cara? O Marcos falou do adaptado. O que é o adaptado? Vamos supor que aqui, provavelmente a gente está num ambiente seguro, a gente está se sentindo confortável, não tenho para que eu me adaptar, por exemplo. Mas se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, que ela sentasse assim. Parece que vai te esfaquear a qualquer momento. O que acontece? É uma pessoa que geralmente ela já tem um perfil dominante, ela vai se impor. Eu não vou sentar calma, relaxada, assim, tipo, olhando assim, de boa. Não. Eu vou me adaptar àquela pessoa que está conversando. Então, muitas vezes a gente está num ambiente e quem tem esse feeling de chegar no ambiente e analisar como eu faço, eu sempre olho como um todo. E o que eu faço mais é, antes de eu ir pro lugar, eu já vejo quem é que vai. Pra mim saber o público, o perfil, como é. Para que eu possa me Nossa, deu um trava-língua aqui. Me colocar naquele ambiente de uma forma onde eu vou ser vista. Tipo... Isso. E que as pessoas vão conseguir interagir, eu vou conseguir interagir com elas. Porque tem momentos que a gente não pode ser o nosso natural. E aí que entra a parte de ter a inteligência emocional. E eu falo, inteligência emocional, ela só é adquirida quando você sabe quem você é. Do contrário, você não sabe ter. Porque aí você não tem inteligência para lidar com as suas emoções, como que você vai lidar se você não sabe como você é? E aí entra a parte dos requisitos ali do perfil comportamental abaixo da linha. Isso ali é o que comanda mais a tua inteligência emocional. Aí, não cortando o assunto, mas para não deixar de falar também, momento merchan, que agora apareceu na TV ali, né? É importante. Nossos parceiros. Hoje eu estou de camiseta. Mas é por um bom motivo, eu estava hoje com o Juliano na Sonaglio Camisarias. Saímos de lá direto para cá. Agora a minha vai sair do forno. No próximo episódio já vou estar vestindo camisa da Sonaglio. Então agradecer também a parceria no projeto. E também La Dolce Vita Calçados. A loja de calçados mais italiana do Brasil. Estile, né? Que nem diz o Zé. Eu só não consigo mostrar agora que, né, não dá para botar o pé na mesa, mas estou calçando sempre no dia a dia. Então, para não deixar de agradecer nossos parceiros, né? Que estão com a gente aí nesse projeto. E voltando ao assunto, algo que tu comentou, que é legal trazer também, que não é muito comentado, porque o perfil comportamental, que nem tu disse, mesmo sendo feito, algumas empresas são feitas de qualquer jeito em alguns momentos, mas algo que eu vejo que não é muito comentado são os tipos psicológicos, né? E algo que é engraçado, porque quando a gente foi fazer, eu fui fazer o meu, fui lá, respondi o questionário, já tá rindo. Ela me deu todo o diagnóstico, daí o que tu entende disso? Eu falei, agora eu sei que realmente eu tenho razão nas coisas que eu faço. Eu já achava antes, agora eu tenho certeza. Só me enganei uma vez. Não, agora tá comprovado cientificamente que eu tenho razão. Mas até para trazer para quem tá nos escutando o que é o tipo psicológico, né? Daqui a pouco alguém pode estar escutando e nunca ouviu falar do que é o tipo psicológico. Os tipos psicológicos foi criado pelo Jung. Ele estudou ele junto e o Freud. E eles chegaram a um determinado... um consenso entre eles que nós temos 16 tipos psicológicos que regem o mundo inteiro. Então, a gente pode ter... Por isso que eu falo da afinidade também. Então, quando a gente tem afinidade, tem afinidade com o Hilário, provavelmente a nossa personalidade é parecida em alguns aspectos, não em todos. Lá em 2 conversas a gente iniciou um projeto. Exato, por isso que... Planejador zero, só vamos. Exato, por isso que muitas vezes a gente só viu a pessoa, parece que, né? Deu uma empatia. Exato, por conta disso, pelo tipo psicológico, a personalidade. Nós temos 16 tipos psicológicos, são 4 siglas. Como o Marcos falou, o dele é o... Capitão?
Pode ser. Não, Gostei o comandante. Não, o dele é o comandante. Gostei do nome Por também. isso que ele fala, tá sempre com razão. E o meu é o perfeccionismo. Não sou eu, é o Jung que fala. Foi com base no que você respondeu. E aí, esses tipos psicológicos, eles servem para entender da personalidade. E o que seriam elas? Uma pessoa, vou falar o mais básico aqui para conseguir compreender de uma forma mais rápida. Tá, só pra gente esclarecer até pra quem tá... É uma outra ferramenta. É uma outra ferramenta, Tá. dentro dessa que eu trabalho. E aí, introvertido e extrovertido. A gente vê já desde quando são pequenininhas, as crianças, que tem umas que são mais, né, ficam cantando, dançando na frente das câmeras, vão ali, já tem aquele que é retraído, que E não... às vezes pode acontecer até do gêmeos assim, né? Que a pessoa diz, nossa, Exato. são gêmeos, são tão diferentes. Sim, personalidades. Geralmente é isso que acontece. Um vai puxar mais o pai, outro mais a mãe, ou eu sou o oposto do meu pai e da minha mãe. Uhum. E aí, quando a gente fala de extrovertido e introvertido, dentro de uma empresa, por exemplo, eu já trago pra empresa de novo, né? Incrível. Tem que trazer, né? É um negócio É. sem pauta que nem. É a gafe que eu cometi, né? Mas, dentro de uma... É o negócio sem pauta e eu ativando o soninho, né? Esse corretor quebra a gente às vezes. Vamos lá. Mas dentro de uma empresa, chega um funcionário de manhã, um colaborador ali, e olha... Bom dia, como é que foi teu final de semana? Numa segunda-feira. Como é que foi teu final de semana? Nossa, quer café? Ai, como é que tu tá? Aí, se ele chega e fala isso pro introvertido, É o Rick chegando na empresa, né? Uhum. Ele fala que chega assim. o introvertido vai fazer assim: Meu Deus, nossa, pra que tanto? Não é nem 10 da manhã, hein? Me- E essa energia Exato, toda, né? Me deixa aqui, me deixa quieto no meu canto. Então a gente vê assim, e por isso que muitas pessoas julgam. Uhum. E dentro dos tipos psicológicos, a gente consegue ver quem tem julgamento ou percepção. Por exemplo, o Marcos, ele é mais julgamento. Eu sou mais de percepção. O que é o julgamento? Bateu o olho e julgou. Nossa, E é- tô sendo denegrido aqui. Né? Só que assim, não é porque, eu vou julgar aquela pessoa. Não. É rápido. Claro que todo mundo julga de uma certa forma. Aquela questão inconsciente, vamos dizer assim. Tipo, olhei e julguei. Só que o Marcos também, por exemplo, um que é do julgamento, ele vai julgar uma situação de uma forma muito racional. Uhum. Comandante. Ele vai olhar a situação, preciso resolver e ponto. Quem é da percepção como eu, vai olhar todo o ambiente, vai olhar as pessoas, vai ver o que aconteceu, onde começou, como fez. Então, assim, requer muito mais energia. Uhum. A pessoa que é mais racional, ela focou ali, pum, resolveu. Então, é bom quando a gente consegue conversar todos os perfis e todos os tipos psicológicos. Um precisa do outro, né? Senão... Um precisa do outro. Porque imagina assim, se tivesse só introvertido dentro de uma empresa, Uhum. quem é que ia atender nas vendas? Ninguém atendeu o telefone. Ninguém. Aham. Nem abrir a empresa. Sim. O introvertido, ele fica muito feliz se tu colocar ele dentro de uma sala, sozinho, com o computador, ou um livro, ou o que seja, fazendo algumas análises, por exemplo. Sim. Se for um introvertido com um perfil conservador, então, meu Deus do céu. Uhum. Ele vai ficar, vai ser o nerd. Se fecha num casulo. Exato. E aí, quando a gente fala de extrovertido, coloca ele para as vendas. Ele vai atender o cliente, ele vai recepcionar, ele gosta de conversar, ele gosta de interagir. Então, é assim que a gente consegue. É muito fácil. Tipos psicológicos é mais fácil da gente identificar julgando, Uhum. né? A gente consegue olhar, esse ali é mais assim. Só que como a gente tem um compilado junto de outros, que nem sensação, intuição, julgamento, percepção, tem mais dois que agora me fugiu. Deu um... Mas aí a gente consegue ver, assim, que nem as minhas siglas, por exemplo, é INFP. São as minhas. Uhum. Então, eu sou uma introvertida, intuitiva, com percepção e com sensação. Então, eu sou mais relacionamento. O Marcos, por exemplo, ele é negócios. Tanto que eu tenho É em pauta. Eu tenho um relatório que eu entrego também, que é de uma outra ferramenta que eu também aplico, que é dos tipos psicológicos, mas essa é mais fácil para as pessoas poderem ler e entender. Então, eu entrego também isso para a pessoa conseguir ter Como se fosse um relatório dela. Exato. E ali no do Marcos, por exemplo, fala assim, cuidado com mostra os cuidados também com a família, por exemplo, esposa. Uhum. Porque
como é muito focado no negócio, pode deixar a esposa de lado, filhos de lado, então é preciso, né, ter essa balança equilíbrio, assim. exato, de conseguir equilibrar. E eu já sou totalmente assim, quero ajudar as pessoas, quero salvar a vida das pessoas, é o bem que eu faço. Uhum. É porque eu faço literalmente a salvar a vida das pessoas. Às vezes eu tô vivendo uma vida ali no automático, achando que eu sou assim, quando eu tô totalmente o oposto, só se adaptou àquele ambiente. Entendi. E é engraçado porque o relatório desses tipos psicológicos eu particularmente não botava muita fé. Uhum. Que eu pensava, vai vir uma página ali. Aí eu fui ler, eu falei, gente, sou eu. Um negócio muito louco. Vou fazer. É muito exato. Muito E bom. até De novo, a gente tem que começar a contratar 3 horas de podcast. Fazer que nem o Flow lá. Ainda mais com dois convidados no mesmo episódio. Tempo voa, pelo amor de Deus, gente. E Patrícia, pra não chamar de Paty. Ou de amor. Também. Que nem tu faz pro cliente lá. Que eu tô pedindo. Mas algo que a gente tem costume de fazer no final de todo podcast. A velha e boa frase. A velha e boa frase. Vou criar uma vinheta daqui a pouco pra frase. Que todos temos alguma frase que rege a nossa vida, ou algumas também, não tem problema, daqui a pouco é mais de uma. Mas alguma frase que tu tenha que tu leva contigo, que tu possa compartilhar com o público também, né? Certo. A minha frase, que é de muito tempo já, e essa semana fiz terapia. Mantenha a terapia em dia, por favor. Autocentrada. Uma mulher autocentrada. Claro. E conversando, me veio ela de novo, conversando com a terapeuta, que é: o que não te desafia não te transforma. E a minha frase autoral também, que é: mude seus comportamentos que a sua vida muda. Então, essas duas praticamente se interligam entre uma outra. O que não te desafia, se não está te desafiando o suficiente, é porque não está te transformando. A dor é que transforma. Ninguém muda pelo verdade, amor. É muito raro. Tem uma frase que dá pra linkar com essa, que é onde tem um frio na barriga, onde dá o frio na barriga, ali é uma oportunidade de transformação. E Exato. é verdade. E sobre os comportamentos, entenda mais de você que você, né, ganhará o mundo. Então, mude seus comportamentos que a sua vida muda. Essa é a minha frase que eu levo pra vida e está em todos os lugares comigo. E você, Hilário, nunca te perguntei. Lá vem. Que frase que tu utiliza na sua gloriosa vida? Eu falei aqui, nesse podcast aqui com Viegas. Não me recordo. Cheguei a falar. Mas tu não presta atenção em mim. Começa uma crise. Não, foi aí que eu falei, a questão do intencional. Uhum. Né? Inclusive, depois daquilo eu comecei a usar bastante. Seja intencional, né, em todas as suas atitudes, em todos os seus atos, e genuinamente intencional, né? Não só... Como é que é? Não só planejar, assim, né? Eu quero ser intencional, mas por meios maquiavélicos, assim, mas genuinamente intencional, né? Que as coisas vão acontecendo. Tem também do interesse, seja... É isso. Não seja interesseiro, seja interessante. Isso. É mais ou menos isso, né? Não se aproximar das pessoas por interesse, mas realmente porque quer descobrir, quer entender. Isso foi o próprio Renato aqui. Exatamente. Eu encontrei ele no evento, exatamente. Como assim? Como que funciona isso? Tá, mas os caras jogam FIFA, jogam não sei o quê. Eu até brinquei com ele no evento que, mas e se lesionar? Ele me falou que teve um cara que lesionou a mão e não conseguiu jogar o FIFA. É o mais inesperado do mundo. Então, realmente foi com o interesse de conhecer o evento. E hoje, quando a gente conseguiu se conectar ainda mais, trazer ele aqui. Com certeza. Mas isso que tu falou, apesar de não lembrar que era a frase, mas eu sei que tu gravou. Depois eu comecei a usar mais essa questão de intenção. Até a Paty trouxe hoje acho que foi num podcast que tu escutou, da roupa. Uhum. E quando tu abre o armário, pessoas às vezes... Não, foi na palestra da... Foi na palestra da Bianca Ladeia. Bianca Ladeia, que ela comentou de... tu abriu o guarda-roupa e tu pegar qualquer roupa que veio pela frente, ao invés de pensar onde eu vou... Onde eu vou me inserir, com certeza. De... Com certeza. Eu abro e fico lá, tá? Hoje eu vou fazer isso, quem eu vou me encontrar, eu penso muito nisso. Não, com certeza. E uma que eu gosto de usar, que às vezes as pessoas perguntam, que de várias, eu gosto de uma frase, eu sou um para-choque de caminhão ambulante, né? Mas quem me conhece sabe que uma frase que eu uso muito é: aprenda com os erros dos outros. Que não se vive tempo suficiente para cometer todos os erros. Então, observe, porque às vezes até o cara diz assim, vou aprender com o quê? Com um cara que faliu uma empresa. Talvez não cometeu o mesmo erro. O que ele fez, com certeza. Eu brinco que, cara, tu pode Como aprender. não fazer. Exatamente. O cara falou a empresa, vou aprender o quê? Como não falei a empresa.
É verdade. E até eu brinco até que pode aprender com mendigo. Tu, às vezes tu ignora o cara pode ter cometido um erro na vida que, E levou ele àquela... que tu poderia cometer o mesmo erro. Nossa. Pode aprender com todo mundo. Com certeza, com certeza. Tem mais algumas considerações? Não, somente agradecer mesmo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, sendo a primeira mulher. Verdade. Olha aí, ó, quanta Verdade. honra. Ah, E espero você, que vocês- empresário que queira ter mais Participar. resultados com a sua empresa, potencializar os resultados da sua empresa, colocar os devidos funcionários em seus lugares, como é que potencializem os seus resultados. Exato. Já sabem quem chamar também, né? Senhorita Patrícia Silveira. Patrícia Silveira me encontra nas redes sociais ali. Esse é o arroba. @Patrícia Silveira. Aí, ó. Facinho de achar. Bem fácil. E agradecer a nossa audiência. Esperamos nos ver em breve em mais um episódio do Negócios em Pauta. E até a próxima, pessoal.